Programa Pod Castelo. Fala na medida. Olá, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso primeiro Pod Castelo Fala na Medida. Eu sou Henrique Castelo Branco. Fernanda Gil, do Na Medida. E um grande prazer estar aqui no Nossa, um Pod prazer Castelo. Fantástico. Eu acho que a gente planejou isso e andamos algum tempo, né, formatando, colhendo experiências, colhendo perfil. E hoje a gente está dando início. É legal, né? É quase como que um sonho, né? Que era um projeto novo que saiu do papel. Acho que isso que é a parte mais gostosa, né? A gente está aprendendo junto. E o objetivo é esse, a gente trazer, né? Sim. Pessoas e assuntos interessantes para todos nós. Porque a gente vê, né? Hoje tem podcasts de tudo, em tudo quanto é lugar. Mas eu, particularmente, sentia falta de ter alguma coisa mais intimista, pertinho, né? Mais intimista, onde eu pudesse me ver um pouco ali. E aí essa ideia de ter um podcast local, Cascais, com as pessoas que vivem aqui, mas não necessariamente, porque desde que o assunto seja bom, a pessoa pode ser de qualquer lugar. Se ela quiser vir aqui, vai ser muito bem recebido. Né? E é legal explicar, né, de onde veio essa ideia toda. A ideia veio, né, podcast, como você disse, tem um monte. Então, Pod Castelo, né? Então, Henrique Castelo já tem o nosso canal dele, Fala Castelo. E por que não criar o Pod Castelo, esse elo? Foi a partir daí que veio a nossa ideia. Porque nós nos conhecemos aqui, né, Henrique? Sim. Nós nos conhecemos aqui, temos um convidado especial hoje também, que nos conhecemos aqui, então a gente fala, aqui Na Medida a gente conhece tanta gente interessante, a gente conhece, troca muito, a gente vê de todas as histórias, né, de todos os países, né, brasileiros que moram aqui também, isso é muito interessante. Então por que não trazer esse papo que rola nessa mesa para todo mundo? Né? Eu até brinquei numa das chamadas, né, que a gente vai num bar para quê? Para falar, não é? Mas qual que é a fala na medida? O que acontece nessas mesas? Acontece e vai embora, tudo bem, tem coisa que é privada, não precisa. Mas tem muita conversa rica, interessante, gente interessante, e aí a gente cria um espaço justamente para essas pessoas também. E falar na medida, né? O que significa falar na medida? Falar isso na medida, é um outro exercício. São várias coisas em uma, né? Pois é. Então, como aqui o nosso exercício é falar na medida, com muita coisa interessante, sempre com muito respeito. Então, por ser na medida, a nossa ideia é de que não extrapole 1 hora, né? Vamos lá, se o papo ficar bom, a gente empolga, né? Tudo bem, mas vamos, né, manter o combinado dentro do possível. E a gente também vai fazer programas, o nosso planejamento é quinzenal. Sim, e a próxima data? Próxima data, 1º de setembro. Isso. Então, vocês se preparem, 1º de setembro a gente vai voltar com outros papos, outros convidados e mandando ver, certo? Mas eu quero falar uma coisa interessante. Nós criamos esse podcast, nós tivemos essa ideia em conjunto, mas tudo partiu de um primeiro assunto que eu vou falar aqui, que é, gente, com licença, Henrique, se minha moto falasse. É sobre isso aqui que a gente veio falar hoje, esse é o assunto de hoje. O autor está aqui do meu lado, né? E hoje o Henrique vai contar um pouquinho dessa aventura. Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. Esse livro tem a ver com um brasileiro que mora em Portugal, já acima dos 50 anos e que, bom, casado e a vida levando e aquelas coisas de casado, mas ele foi surpreendido com um pedido de divórcio. E ele falou assim, olha, minha resposta vai ser ok, mas me dá um tempinho. E aí ele pegou a moto dele, aliás aqui a gente fala mota, né? Pegou a moto dele e saiu sem destino para se achar, né? Se entender, se conhecer, né? Se explorar e avaliar essa questão dessa mudança de vida repentina. E aí ele entrou num monte de aventuras, de histórias e, poxa, eu sou suspeito. Olha, gente, eu não li ainda, eu li um capítulo, porque me foi fornecido somente. A gente quis manter a surpresa. E foi uma aventura, esse um capítulo que eu li, que, né, acho que é sobre isso que a gente vai falar, discutir essas aventuras, essas trocas.
E Na Medida para isso, né? Quem me conhece, eu sou Fernanda Gil. Eu e o Renato temos aqui uma medida, com muito prazer sempre recebendo nossos clientes, nossos amigos e a partir de agora nossos convidados, Sim. né? E eu vou trazer aqui um convidado que vai falar de moto também. Eu acho que essa é a parte mais legal. É uma pessoa que entende de moto, também já acho que conhece bastante Portugal. Eu acho que vocês vão ter bastante o que trocar aí. E vou chamar ele, vou lá chamar o nosso convidado e eu quero que você fale um pouquinho mais desse livro aí, porque a gente vai conversar. O que ele tem de bom? O que você contaria para mim numa mesa de bar sobre esse livro? Depois eu quero saber. Tá bom? Contarei. Bom, o livrinho está aqui. Se minha moto falasse. Vocês devem se lembrar que na Disney tinha um filme que chamava Se Meu Fusca Falasse. Pois é, eu me inspirei na Disney. Espero que eles não me cobrem copyright. Mas a ideia foi o seguinte, como ele rodou de moto Portugal inteiro, o que essa moto viu? Não é? O que ela viveu com ele? Se ela pudesse contar o que aconteceu nesses 3, 4 semanas que ele teve rodando Portugal, ela ia contar uma história muito legal. Então, como a moto não pode contar história, conto eu. Então, meu personagem deu essa volta, não vou dizer completa, mas deu uma grande volta por Portugal. E já que a gente está falando em volta de Portugal, eu vou chamar aqui o nosso amigo Heraldo, que também é motociclista. Olha, Heraldo, prazer, boa obrigado tarde. Por ter aceito o nosso convite. Né? Eu que, na verdade, quero agradecer, porque é um prazer muito grande estar aqui no primeiro episódio e conhecendo você pessoalmente, que é uma referência em motociclismo para nós brasileiros aqui. Ué, eu agradeço, muito me honra. Há muito que eu queria conhecer o Henrique Castelo. É verdade, cheguei aqui, veja, referência em Cascais, ligado a clube, muita gente conhecendo, Sim. respeitado, isso é muito bacana. Muito obrigado. Sim, eu gosto muito do ambiente, né, motar. A gente no Brasil quase não fala motar, mas aqui fala muito, né? Então o ambiente motar eu gosto das características, gosto da malta, né? Mas vamos lá, Heraldo, antes da gente falar um pouquinho dessa história de moto, eu vi que você nasceu em Recife, viveu no Rio, estudou em Santa Catarina, então você não para, né? Não. Minha sogra, inclusive, disse que eu tenho rodinha nos pés. Tem rodinha nos pés? Nos pés. Eu nunca paro no Brasil e onde que a gente está viajando. E uma das coisas que realmente me deu muito prazer, tanto lá quanto aqui, é justamente viajar para conhecer gente nova. Lugares novos, cultura, perceber diferenças e semelhanças, ainda mais entre dois países que são irmãos e que têm histórias que horas conflitantes, né, como a gente vê nos jornais, mas na verdade no dia a dia muito acolhedoras, né, de ambos os lados, né. Os portugueses estão bem lá e nós estamos muito bem aqui. Mas você não morou só em Brasil e Portugal, você morou... Eu também morei na Nova Zelândia. Nova Zelândia, isso é outro planeta, né? Aí sim. É do outro lado do mundo. Sim, do outro lado do mundo. Eu fui e voltei pelo Chile, né, então eu costumo fazer a brincadeira. Eu não sou uma pessoa que dei uma volta ao mundo, porque não foi completa, mas eu já fui do outro lado do mundo e voltei. Você já deu 2 meia voltas. Em quilometragem já deu bem mais. Não dá para ir à lua, né? Não. E também que você é psicólogo, especializado já, mestrado, cheio de estudos. Olha, meu pai era um homem que dizia o seguinte, em terra de cego quem tem olho é rei. E ele dizia, no Brasil, ele queria dizer o seguinte, se você estiver preparado, por maior que seja a dificuldade, você vai estar melhor capacidade para superá-la. E eu fiz a faculdade no Brasil, em psicologia, fiz um mestrado lá, mas quando da mudança para Portugal, a minha esposa corretamente me disse o seguinte, não vamos lá só por ir. E um dos motivos que nós arrumamos foi fazer um segundo mestrado em Portugal, que já está concluído. Ótimo. Então, que é uma outra experiência, né? Estudar no outro país é diferente, né? Olha, eu posso dizer que eu reaprendi a estudar aqui, porque a dinâmica de estudo no Brasil é completamente diferente de Portugal. Sim. O valor que se dá ao conhecimento acadêmico,
ao processo de aprendizagem aqui é muito interessante. Então, para mim, vamos dizer que eu reaprendi a aprender. Foi muito bacana. Eu assino embaixo, porque no meu processo de estudo aqui, no doutoramento, eu também extraí muito não o formalismo em si, mas o quanto que isso era prioritário. Às vezes a gente no Brasil, a gente é meio avacalhado. Mas aqui não, aqui a coisa era muito bem conduzida. Deixa para a última hora, porque faz um trabalhinho de qualquer jeito. Aqui mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Bom, e vamos falar um pouco de moto então. Você vive aqui em Cascais mesmo? Eu vivo em Cascais. E tem aqui não fala Honda, né? Aqui fala Honda. Né? Você tem uma Honda 500X. Por que Honda? Por que 500? Como é que é isso? A Honda, eu vou dizer para você que já é uma história de afeto, porque a minha primeira moto, eu com 57 anos, comprei há 10 anos atrás, foi uma Honda, no Brasil, uma CB300. E me propus a ficar 2 anos com ela, e em 2 anos eu andei 25 mil quilômetros, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Fui 5 vezes a Santa Catarina com ela. Uma delas, uma moto 300? Não é uma moto estrada. Não era uma moto de estrada, foi aprendizagem mesmo. E em 2016, minha mãe fez aniversário em Recife e eu coloquei na cabeça que eu iria de moto. Filho. E aí... São Paulo, Recife? São Paulo, Recife. E aí nós trocamos, porque é o seguinte, minha esposa não foi, mas foi ela quem encontrou a moto que eu comprei. E foi uma das melhores experiências da minha vida e também uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz, porque depois que eu me dei conta que eu cruzei o Brasil e voltei sozinho de moto, e eu falei assim, bom, eu acho que nós não somos realmente pessoas normais. Eu estou começando a entender por que eles dizem que a gente tem um parafuso a menos ou a mais, né? Via de regra, né, no meio nosso, o que a gente diz? Que você deve viajar pelo menos a 3. Porque se tiver um problema, um fica ajudando o outro com o problema e o outro vai em busca de socorro, né? Quer dizer, o mínimo 3 para fazer uma viagem segura. Mas nem sempre a gente tem 3 ou mais 2 para fazer isso. Eu não tive essa sorte, não. Como o Humberto foi aqui, né? Eu não tive essa sorte, não, porque tem até... A gente conta na internet, a gente começa a planejar as viagens, quando você fala a primeira vez, tem 20 motociclistas para ir. Aí você faz a primeira reunião, já são 10. Quando falta 2 meses, nós estamos em 5. Aí na semana da viagem, é você e mais um, talvez. Se você não for sozinho, né? E é por isso que eu falei, não. Aí eu falei assim, eu sou uma pessoa de fé, e minha esposa também falou, sabe de uma coisa? Nós também temos que viver com fé. E se tiver no caminho certo, nós vamos ser protegidos. Então até costumo dizer o seguinte, eu nunca viajo sozinho. É que só vai uma motocicleta. Sim. E vai o juízo junto, vai os cuidados, vai o planejamento, vai uma manutenção antes, prévia, né? Olha, não é assim, louco, né? Tudo planejado. Inclusive uma coisa que eu sempre faço, oriento os colegas assim, sua manutenção está em dia, ainda assim vá ao seu mecânico, à concessionária para fazer a última revisão de viagem. Sempre faço isso, nunca tive problema. E chego de viagem, as revisões já estão marcadas. Porque elas em 3 dias tem que estar pronta para a próxima viagem, que eu não sei, que vai ser, que eu sei até que não vai ser imediato, né? Porque você falou uma coisa para mim extremamente importante, que é a questão do planejamento, ou planeamento, como a gente diz aqui em Portugal. Planeamento. Os meus amigos falam assim, você viajou, como eu fui ano passado com a esposa, para a Alemanha, cruzamos 6 países. E muita gente diz assim, puxa, que bacana, 2 semanas de viagem pela Europa. Eu digo, 2 semanas de viagem e 4 meses de planejamento. Da moto, de onde ficar, os trechos a fazer, porque a gente vai aprendendo também, a gente no início quer andar muito, e depois fica todo quebrado nas viagens, não aproveita direito. Você abusa 1, 2 dias, depois a viagem tem que acabar, porque você não aguenta. Exatamente. Mas eu quero que você me conte um segredo, segredo muito sério, que você comentou comigo que a princípio a sua esposa não andava de moto com você. Aí, essa história é engraçada. E aí você falou assim, não, mas eu levei uns 4 anos para convencer ela. Conta para nós como é que faz isso, porque até hoje eu não consegui não, sabe? Foi uma estratégia interessante, porque eu vou ter que resumir muito rapidamente, porque esses 4 anos não consegui. Mas eu vou dizer a história, eu ando de moto desde muito cedo, mas quando a gente tem tempo, não tem dinheiro. Aí a gente vai estudar,
Não tem nem tempo nem dinheiro. Vai trabalhar, tem dinheiro, mas não tem tempo. Uhum. Aí chegou a hora que eu tinha o tempo e o dinheiro, casado. E minha mulher, nem pensar. Nunca que eu vou andar de moto com você. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu aproveitei uma situação. Eu, como psicólogo, eu tenho que dizer que eu me antecipei, porque ela Nada queria... como ter um diploma. Ela queria muito fazer uma determinada cirurgia, que era estética, e eu me colocava contra, porque eu dizia para ela assim, não, é um risco desnecessário, mas o fato é que, chegou num determinado momento, ela chegou para mim e falou assim, olha, nós temos a condição e eu vou fazer. E eu só coloquei uma condição, olha, eu vou ajudar a escolher o médico. Isso era agosto daquele ano. Quando feito, tudo certo, graças a Deus. Quando chegou em dezembro daquele ano, estava recebendo inclusive a visita do meu irmão gêmeo, que mora no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, eu peguei os dois e parei no estacionamento da concessionária, a Honda, no que eles me perguntaram, o que nós estamos fazendo aqui? Eu digo, olha, vocês eu não sei, eu vim me dar meu presente de Natal. Então eu esperei os 4 meses para quando eu disse, mas, olha, você fez algo no qual eu era contra e eu lhe apoiei. Agora é a minha vez. Aí, virou uma garupa excelente, como a gente diz aqui, é a nossa pendura, né? Mas estratégias. Primeiro ano, nós íamos todo mês de São Paulo para Brotas, quando fica os pais dela. Sim. Ela de carro e eu de moto. Até que eu percebi assim, tá muito barato para ela, porque eu pago a gasolina e o pedágio dos dois. Uhum. No ano seguinte, eu falei assim, olha, você vai de carro, vai por si. Eu vou de moto, vou por mim. Mas se quiser ir de moto... No segundo mês, já começou a escola de garupa, mas foi fantástico. Mas agora o que é importante? É ela quem diz para mim, vamos viajar. Ah, que legal. É legal essa parceria, mas, enfim, a gente também tem que respeitar os gostos, né? Nem todo mundo gosta, tem a questão do conforto, né? Tem a questão de um monte de coisa. Mas, enfim. Agora, uma outra coisa, eu não deixei, gente, nem a Fernanda e nem o Heraldo ler o livro. Eu falei, como fazer aqui uma reportagem sobre o livro, eles não leram, como é que vai ser? Eu falei, não, vamos dar uma dose homeopática para eles, né? E aí eu passei para eles um capítulo do livro. Porque o livro, cada capítulo é um local onde o Humberto, né, o personagem principal, para ficar 1 ou 2 dias. E aí eu escolhi justamente a parada dele num lugar icônico de Portugal, que tem as Big Ondas, né, que é Nazaré. E aí eu passei a história para você sobre o capítulo de Nazaré, que eu achei que foi um momento interessante e que resume um pouco o objetivo do livro. O objetivo maior do livro é mostrar um momento extremamente importante da vida do personagem, uma mudança inesperada, um desafio de vida, porque ele teria que recomeçar uma vida já próximo dos 60 anos, mas ele não queria fazer isso de modo intempestivo. Então ele resolveu fazer essa viagem. E aí, ao escolher os lugares, ele não escolheu. Ele, como eu te falei, foi Easy Rider. Easy Rider é um filme antigo, né, com o Peter Fonda, onde ele e mais um amigo rodavam pelos Estados Unidos, mas eles não tinham destino, eles iam andando, né? E aí, nessa história, o capítulo que eu mandei é sobre a chegada dele e a estadia dele em Nazaré. O que você achou dessa passagem que você leu? O Henrique, eu tenho até que respirar fundo. Eita! Verdade. Verdade. Eu me emocionei, cara. Teve coisa da história ali que pegou... Tô de novo. Tá de novo! Porque assim, primeiro que eu vivi a experiência. A primeira viagem que nós fizemos em Portugal, depois de ter ido a Fátima agradecer a moto, foi justamente para Nazaré. Nós almoçamos em Nazaré. Foi a primeira viagem de moto em Portugal. Olha, Já tem essa coincidência. Outra que, assim, eu quando tinha 14 anos, eu era o Ayrton, o jovem lá que o personagem conheceu. Uhum. Meus pais faziam como os pais dele, né? Olha, se ele estiver incomodando, vocês avisam, que a gente tira ele daí, de tanto que eu queria conversar. E outra que eu vi lições muito importantes.
lições para a vida. Isso, assim, a questão do cuidado com o outro, do respeito, da fé, da questão da segurança. Então, assim, eu de verdade, eu me reconheci muitas vezes naquele personagem. Isso bate um pouco com o objetivo do livro. E, na verdade, esse livro, uma boa parte dele saiu, uma boa parte não, uma parte inicial dele saiu assim, vapt-vupt. Acho que as primeiras 30, 40 páginas foi numa sentada assim que aconteceu. Porque geralmente não, eu tento escrever pausadamente, para dar tempo para a criatividade se repor. Mas ele não, ele saiu por quê? Porque tem um lado emotivo meu muito forte nisso, né? E quando eu resolvi fazer o enredo dele, né, como sendo um cara que saiu e tal, eu falei, olha, tem que ser uma lição de vida, tem que ser algo que a pessoa, ao ler, veja que é importante a gente ser ético, a gente ser correto, a gente ser honesto, e ao mesmo tempo a gente está aberto para o novo, para viver novas situações, para lidar com o outro, né? Por exemplo, nesse livro ele visita uns 4 motoclubes, né? Ou seja, ele buscava encontrar com pessoas que ele tinha afinidade, que ele não conhecia, mas que tinham muitas coisas afins com ele. E muitos desses encontros foram muito importantes. Levaram ele a reflexões, né, até pequenas mudanças na história, graças a essas conversas dele. Eu só posso dizer para você o seguinte, eu não vejo a hora de ler o livro. Então vocês sabem que ele falou que só deu um capítulo para degustar, é verdade, viu? A gente não leu o livro. Eu não vejo a hora de ler o livro. Porque assim, se num capítulo eu viver esse mundo de emoções, esse turbilhão de emoções, eu preciso ver o resto e quero ver o resto. Não, porque eu tenho a mesma mentalidade. Eu aprendi muito com o motociclismo, nessas coisas de interagir, socialização, respeito com o que o outro pensa, mesmo que a gente discorde, abertura para o diálogo. Fala-se muito em democracia hoje em dia e, na verdade, pratica-se pouco, né? Uhum. E aí, nesse meio, pelo menos, é um dos meios que eu realmente, já no Brasil, isso era bom. Por exemplo, no Brasil, era o meio que eu mais frequentava. Uhum. E muita gente perguntava, por quê? Porque é um lugar onde eu me sentia seguro. As crianças ficavam soltas, porque os filhos eram cuidados pelos outros. Cuida do outro. Exatamente. Então, assim, diferente daquela coisa, você falou do motoclube, aquele pessoal de couro, com aquela cara mais fechada, e na verdade é só até a gente chegar neles, né? Sim. Depois que a gente chega neles, a gente vê que é uma grande família. Sim, né? Tudo com coração grande. E a família do motociclismo, independente até de motoclube, porque eu tinha muito medo das serras. E eu, quando eu tinha 300, um amigo meu de 800 me ensinou a andar em serra. Ele com a esposa, eu com a esposa, nós fomos para Campos do Jordão, nós fomos pela Serra de Monteiro Lobato. Aquilo ali é uma serpentezinha, né? Uhum. Eu quase caí 2 vezes. Minha mulher que não sabe disso, está sabendo hoje, agora. Agora que ela não sabe dessa. Opa! Agora, falei demais. Não falei da medida, passou da medida. Passou agora. da medida. Mas você vê, e um colega que não era de motoclube, uma baita de uma moto, me chamou e cuidou de mim. Isso foi uma baita de uma aprendizagem. Tanto que essa é uma aprendizagem que eu tive. Às vezes, a gente viajava e só ficava olhando para as motonas, né? Ficar aquelas motos grandes. Motociclista é um comportamento, não é um veículo. Sim. Né? É uma atitude de vida, né? Uhum. Então, se a moto é 125 ou é 1.200, não vai fazer nenhuma diferença se a atitude for a mesma. Exato. Tem que respeitar quem está em cima dela, porque muitas vezes é porque ele gosta dela, ou é a que ele conseguiu comprar, e qual o problema? Qual o problema? Né? Desde que esteja tudo regular, a moto esteja bem, poxa, rode. Você falou uma coisa, me lembrou uma história bacana, porque o maior incentivo que eu tive para fazer a viagem São Paulo-Recife veio de um amigo eu vou dizer, de companhia de moto, que ele era de outro clube, que ele tinha uma CG, uma 125. Uhum. E quando eu falei que estava pensando em fazer a viagem para o Nordeste, que achava 300 pequena, ele riu e falou assim, olha, Heraldo, eu saí daqui, eu fui até Rondônia numa CG, fui e voltei. Então não sei se é a questão da moto.
E aí foi uma grande lição para mim. Eu troquei por outros motivos também, mas eu já estava definido que eu ia, qualquer que fosse a moto, até 300. Tive a oportunidade de comprar uma maior, foi bom. Mas a lição veio de um amigo muito simples, cuja condição era só ter a CG. E a gente andava junto. E eu até notei aqui que você andou na, como é que chama? Rio do Rastro? Né? Rio do Rastro Serpente. Ou seja, só aquelas icônicas estradas lá do Brasil, né? Que são realmente sensacionais, são lugares eu posso dizer para você que né? Santa Catarina e Serra do Rio do Rastro é uma serra que eu recomendo qualquer um fazer. Não é mundialmente famosa à toa, mas a minha grande surpresa foi o Rastro da Serpente. E só para quem não conhece, o Rastro da Serpente vai ali da região metropolitana de Curitiba até próximo a Itapetininga. São 1.200, não, são 500 quilômetros, são mais de 1.200 curvas. Essa eu tive a oportunidade de fazer. Também? Então você sabe o que eu tô falando. Eu fiz com o meu enteado, não fizemos inteira, mas a gente fez um bom trajeto, saímos lá na parte baixa de Santa Catarina e subimos de volta. Foi uma experiência. Muito legal. Eu fiquei encantado. Foi uma das melhores viagens que eu fiz. Pronto, você falou uma coisa interessante, porque eu tinha ido a Santa Catarina para o Oktoberfest com a esposa, e quando eu voltei de viagem, um irmão de clube de Ribeirão Preto, na época tinha uma CG 160, hoje ele está nos Estados Unidos, o Patrick, ele me ligou e falou assim, Heraldo, você vai muito ao sul. A próxima vez que você for ao sul, você me leva? Patrick, você tem moto há mais tempo do que eu. Você anda mais do que eu. Me fazer um pedido desse, ele me disse assim, olha, eu ando muito em São Paulo e eu nunca saí, meu sonho é conhecer, ir para o sul. Prometo, próxima vez que eu for. 2 semanas depois eu liguei para ele, vem para casa, tem um feriado, vem para cá que tô indo para Santa Catarina. E fizemos uma viagem maravilhosa, porque fizemos Serra do Macaco, fizemos Serra do Mar, Serra da Graciosa, litoral do Paraná, fomos até um pouco mais além de Joinville, não fizemos o Rio do Rastro, infelizmente, e voltamos pelo Rastro da Serpente. Então eu de 500 e ele de 160, juntos. Sim. Quando nós chegamos de volta na viagem, ele me fez a seguinte pergunta, eu falei, senhor Heraldo, 15 dias você tinha ido para Santa Catarina, você já foi de novo fazer o quê? Eu digo, você quer saber mesmo, Patrick? Quero te levar, meu amigo. Era um bom motivo que eu tinha para dizer para a mulher, eu tenho que levar o meu amigo Patrick para ver se não é nada pessoal. Não vou lhe abandonar, eu volto. E aqui também eu vi que você, Portugal, Espanha, França, Alemanha, como é que é andar de moto aqui, andar de moto no Brasil? O que você me conta das diferenças assim? Olha, pensar do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista de motociclista, não deve haver diferença nenhuma, porque tem que ter planejamento, tem que ter manutenção, tem que ter tudo isso. Então isso aí não interessa estar na África, na América do Sul, na Europa, isso é igual em todo lugar. Agora, se a gente pensar em termos de condição de rodagem, aí é diferente mesmo. Porque nós temos aqui, eu digo que o que a gente chama de estrada ruim em Portugal, no Brasil não tem. E o que se chama de estrada ruim no Brasil, aqui seria um terreno lunar. Entendeu? Nacional, todo mundo fala isso, nacional aqui em Portugal o piso é ruim. Os portugueses falam para mim, eu digo, olha, eu só posso dizer uma coisa para você, eu já viajei em Portugal por nacionais e nunca vi um buraco. E isso faz diferença. E a gente vai viajar em grandes estradas no Brasil, fora aquelas de São Paulo, do sul do Brasil, são estradas que têm uma condição insegura de rodagem. E este é o maior problema que eu vejo a grande diferença. E outra segurança mesmo de assalto, sabe? Sim. Você viaja em Portugal, Espanha, ou pelo menos os trajetos que eu fiz, e eu e minha esposa, nós nos sentimos muito bem, mesmo viajando só o casal, todos os lugares que nós paramos, os hotéis, postos de gasolina, as bombas aqui, né? Surpresas agradáveis, porque de repente a gente está na França, eu começo a falar um francês tacanho, que eu estudei há muitos anos, e o rapaz fala assim, mas isso é português? Eu falo, não, sou brasileiro. Então vamos falar em português, mesmo porque eu sou português. Olha. E as coisas assim, mas aconteceu isso na França e aconteceu isso também na Alemanha. Sabe? Então, muito bacana. Então, a condição de rodagem aqui, pelo fator segurança, para mim, aqui é o primordial da história. A gente realmente...
pode até ter muita portagem, né? Ixi, Mas a estrada é uma beleza. E é tudo muito organizado também, os postos sempre tem dos dois lados, né? A questão da segurança, do socorro, a gasolina de qualidade. Gasolina de qualidade. Isso a questão do roubo também, que a gente sofre muito no Brasil. Eu não falei, mas eu decidi sair do Brasil porque numa das viagens que eu fiz, estava voltando de Minas Gerais, parei no Santuário de Aparecida e, para minha sorte, eu estava no estacionamento. Se eu tivesse num posto de gasolina, eu tinha chegado a pé em casa. Porque eu percebi que eles iam me seguir. E aí, vou resumir, quando eu olhei para a placa das duas motos, elas estavam viradas para cima. Isso aí já é um sinal de que boa intenção não tem ali, né? Então, um estacionamento lá, que é de Aparecida, que a gente sai em 10 minutos, 15 minutos, eu levei 55 minutos para sair, tive que chamar a segurança, uma série de coisas que eu falei assim, puxa, mas a gente trabalha muito, a gente se esforça para ter esses momentos de lazer, para viver essas situações. Eu cheguei em casa e falei para a esposa, eu estou vendendo a moto e vou sair do Brasil. E para viver com medo, para a gente sair para um lazer, para uma diversão, como a gente vê nos jornais, e às vezes não volta. Porque se a moto fica, tem um seguro, é menos ruim. Né? Não é agradável, mas é menos ruim, né? Porque às vezes não é só isso, né? É isso que é o complicado. Que é isso que a gente tem visto nos jornais, né? Eles, além de levarem o equipamento, ainda tiram a vida do motociclista. E às vezes não, muitas vezes gratuitamente. Isso a gente não tem aqui. Pois é. E é essa alegria que a gente tem aqui. Pois é, mas ao mesmo tempo que está essa alegria, é uma tristeza muito grande, porque o nosso país é incrível. Né? O Brasil é fantástico, o Brasil é um país completo, é um país que tem de tudo. Mas, infelizmente, a gente fica triste quando a gente vê que a questão da segurança e também o lado econômico e tal fica a desejar. Não é compatível com o potencial que o país tem, né? Sabe que nós passamos esses feriados agora em Ericeira. E nós conhecemos um espanhol, também Motar. E ele me perguntou do Brasil. E foi exatamente o que você acabou de falar. Você, olha, é um dos países mais bonitos que tem para se conhecer. Mas é importante que você vá ou com um guia, ou que você conheça alguém de lá para poder te dar os caminhos, os horários, para você poder aproveitar. Porque você pode ir lá para se divertir e pode vir com uma grande história triste para contar, né? É o que a gente quer. Mas sim. Mas você falou também que, tudo bem, saiu do Brasil, teve lá seus motivos. Como é que é essa questão de ser um imigrante em Portugal? Agora você foi fundo mesmo. Né? E eu vou dizer para você o seguinte, porque é uma ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que Brasil e Portugal são países irmãos, né? Existe hoje uma situação muito falada sobre a questão do preconceito, da xenofobia. Felizmente, eu e minha esposa, nós nunca tivemos uma situação mais grave sobre isso. Ela trabalha em farmácia, uma outra vez um cliente português já foi mais indelicado. Eu nunca tive esse problema, mas é porque meu pai dizia uma coisa muito importante, que a gente tinha como grande herança na vida a educação. Né? E uma coisa que eu já percebi várias vezes, de eu entrar aqui em alguma situação de ser recebido de uma maneira um pouco mais ríspida, mas eu costumo dizer que em Portugal existem 3 formas mágicas de se abordar um português, que é pedir licença, dar bom dia e terminar o pedido com por favor. Todos os problemas acabaram. Bem, todos os problemas acabaram. Então, eu nunca tive esse problema, felizmente. Tenho amigos portugueses, frequentam a nossa casa, frequento a casa deles, andamos de moto juntos, entendeu? Fazemos passeios ou encontramos locais para esses encontros, que tem eles chamam aqui de concentração, né? As concentrações. Agora mesmo, no início de setembro, nós estamos indo para Avis, encontrar com os amigos motociclistas portugueses e já convidaram para a gente se encontrar lá. Legal. Sabe? Então, assim, tem sido uma experiência para nós muito rica. Ainda ontem uma portuguesa me perguntou, nós teve fado no mercado público, e nós fomos, que eu gosto de fado, né? Fado aí nós fomos, e aí ela me fez a seguinte pergunta, olha, você está bem em Portugal? Eu estou. E quanto tempo você está aqui? Chegou agora? Eu falei, não, vai fazer 6 anos. E como é que você me disse? Como é que foi o começo? Eu digo, olha, eu vou repetir o que eu disse para um amigo meu português de 40 anos, que foi criado no Brasil. Em 3 meses, a minha resposta para ele foi assim, voltei para casa.
e não conhecia Portugal. Ou seja, houve uma afinidade muito forte. Eu tive isso também, eu me senti muito em casa. E, assim, os meus 2 avós são portugueses. E por incrível que pareça, eles eram de cidades a 18 quilômetros de distância uma da outra. Mas eles nunca se conheceram. Longe aqui. E eles foram para o Brasil em épocas diferentes, e viveram as vidas lá, e acabou que os filhos, né, se casaram. Que legal. E eu fiquei muito, muito feliz de ter essa oportunidade de ter vindo para Portugal. De poder viver um pouco essa realidade que tem a ver com meu avô, com meu bisavô, com meu... Né? Eu montei uma árvore genealógica, são 26 gerações que eu consegui subir. Nossa. E 95% é português, então eu tenho uma raiz portuguesa muito grande e eu gosto disso, eu sinto honrado com isso. E, ao mesmo tempo, a oportunidade que os meus enteados estão tendo de fazer a vida deles aqui. Um ambiente de trabalho diferente, com oportunidades. Verdade. Então, assim, eu acho que Portugal tem seus problemas, tem suas limitações, não é um... Né, igual eu digo que Portugal entra em crise, para sair é complicado. O Brasil entra em crise, mas uma coisinha ele já supera a crise. Aqui é mais difícil. Mas ao mesmo tempo que aqui está em crise, as coisas funcionam. É verdade. Não é? Ontem eu falei para minha esposa, olha, antes de vir para cá, eu dizer para ela, olha, nós vamos para a Europa porque a Europa em crise funciona melhor do que o Brasil no seu normal. E aí, ela não tinha essa experiência, eu tinha trabalhado para noruegueses, tinha vindo já à Europa, visitado alguns países a trabalho, mas viver aqui, tanto para ela quanto para mim, é a primeira experiência. E ontem eu falei essa frase para ela, está vendo? Portugal está numa crise. E olha como que nós estamos vivendo, como que a sociedade está passando por isso, diferente daquela experiência que a gente tinha no Brasil. Você falou que no Brasil entra em crise e sai rápido. Eu não sei não, porque eu nunca vi o Brasil fora de uma crise. Não, é que ele faz em ondas, né? Porque aqui quando desce fica, entendeu? As senoides lá são mais curtas. É verdade. Né? Então, assim, eu particularmente me sinto um privilegiado em Portugal. Eu estou em casa, sou tratado como um cidadão independente de ser imigrante, sou tratado como um cidadão, trabalho em empresa portuguesa, com portugueses, tenho uma posição de gestão, ou seja, o conhecimento que eu trouxe, a experiência que eu trouxe para cá, são validadas, sabe? Então, assim, tanto que a minha esposa, nesses 6 anos, ela foi 5 vezes ao Brasil. E eu 5 vezes mandei lembrança para todo mundo. Mas não foi? Não. Não, eu gosto muito de lá. Ano passado ela foi para o Brasil, eu fui para Santiago de Compostela. Não, eu amo o Brasil. Sim. Mas é porque eu particularmente, ela tem uma visão um pouco diferente. Eu vivo baseado no fator segurança. Tanto me perguntam muito, você não tem vontade de conhecer a África? Até tenho, mas por que eu vou para a África, dependendo do lugar, se é tão ou menos seguro que o Brasil? Não. Então, para mim, não faz muito sentido. A segurança é uma coisa que mexe com a vida da gente, né? A minha especial, Henrique, ela é a base da vida. Se eu tiver seguro, quando eu falo seguro, muita gente associa isso com dinheiro. Não é com dinheiro. É com você, com a condição que você tiver, poder usufruir. Poder estar na rua. Eu e minha esposa, nós adoramos andar a pé. Então, se tem uma coisa que nos diverte muito, você vê, nós temos a moto, temos carro, e não é incomum de nós sairmos da nossa casa para passear a pé. Não é incomum nos lugares, aliás, o normal, a gente chega nas cidades, estaciona a moto e vai sair a pé. Que esse é um prazer muito grande que a gente tem. Interagir com as pessoas, de ver os lugares de uma maneira diferente. Porque quando você está de carro, moto, você vai passando, né? É bom, mas não é. Mas a pé não, porque você entra no café, você para sentar e almoçar, se souber perguntar, eles vão lhe dizer onde é que o local come, não é o turista que come, independente do valor financeiro, mas é a interação que se tem. Então, assim, eu particularmente, que dou esse valor todinho, eu fico muito incentivado cada vez mais a criar raízes aqui. E já que a gente está falando de Portugal, fala um lugar de Portugal aí que tem amigos do Brasil que estão assistindo ali,
E aí, um lugar ícone para você em Portugal, que assim, que muitas vezes fala Portugal, basicamente é Lisboa e Porto, mas não é. Portugal é muito mais do que isso. Né? Que você me dá um ponto aí para os amigos? Olha, eu vou te dar então, se você me permitir, 2 pontos. Ou 2. Um para cima e outro para baixo. Ok. Tá certo? Um para cima de Lisboa. Para cima de Lisboa tem um lugar que eu sou absolutamente encantado, embora seja turístico, famoso, mas vale conhecer, Óbidos. Óbidos. Eu fiquei encantado, dormi no castelo. Muita gente pensa que é coisa cara. Tem hotéis caríssimos, mas também tem albergue, tem hotéis baratos. Aqui, Opa! Obrigado. Agora ficou ainda melhor, hein? Na medida. E é o pó de castelo. É isso. Desculpa te interromper. E para o sul, olha, tem um lugar que eu sou absolutamente encantado, chama Monsaraz. Nossa, é bom demais. Mas isso é porque você me pediu um, ainda dei 2, porque eu posso te dar vários aqui, porque é uma coisa que é interessante em Portugal. E quando eu comprei a moto, a gente estava falando um pouco antes, o meu irmão, que é guia de turismo no Rio de Janeiro, me questionou: poxa, mas você comprou a moto em plena pandemia, você vai rodar aonde? E eu posso dizer para todos vocês que estão aí no Brasil e para quem está aqui também, Portugal só é pequeno olhando no mapa, gente. Eu que já conheço os 18 distritos, mas foram 4 anos rodando Portugal para conhecer os 18 distritos. E se disser assim, e o que você pode me dizer que mapeou? Talvez uns 20%. De tanta coisa que Portugal tem. É muito rico, né? É a gastronomia, é a música, é a forma de falar. Você está no norte, eles falam de um jeito, você está no sul, eles falam de outro jeito. Ontem, eu falei para você, nós estávamos em Ericeira, eu me senti em Florianópolis. Não falou, não. O Florianópolis tem um personagem lá que é o Manezinho da Ilha, não sei se você já ouviu falar. Da ilha, já ouviu falar? E o Manezinho da Ilha, ele fala de uma maneira tão rápida que é praticamente uma língua alienígena, né? Tanto que é um personagem. E eu comentei com a minha esposa, eu falei: Simone, estou me sentindo em Florianópolis, aquele ali é Manezinho. E era um pescador de Ericeira, extremamente agradável. Nós fomos tomar um pequeno almoço, para quem não sabe, é o café da manhã, né? Num barzinho do Seu Mário. Aí eu chego lá e digo: bom dia, Seu Mário. Ele me dá bom dia e fica olhando para mim. Mas de onde que eu conheço ele? Não conhecia, mas me recebeu super bem, né? E chegou um senhor do lado e do nada tirou uma gaita, começou a puxar assunto e eu tomei café da manhã ao som de gaita. Olha aí. Ele tocando pra gente. E aí, daqui a pouco eu falei: desculpa incomodar, peço licença. Eu falei: não, se quiser pode ficar aqui, eu não pago um café. E é dessa Agora, esse Manezinho da gaita, você sabe que muito possivelmente ele fala rápido e confuso, mas é porque ele deve ter uma influência açoriana? Deve ser. Porque assim, não tivemos ainda nas ilhas, né? Mas eu morei em São Luís do Maranhão, Salvador, do lado de Recife tem Olinda, Florianópolis, são todas cidades açorianas no Brasil. Se não fosse o sotaque, qualquer um que tivesse numa dessas cidades que eu citei, no centro da cidade vai se sentir em Portugal. Nos centros históricos das cidades de Portugal. Então são essas afinidades que eu gosto muito. Eu vi uma curiosidade outro dia, que vamos dizer assim, a vinda de portugueses para o Brasil, a ida de portugueses para o Brasil, ela era muito voltada para as capitanias hereditárias, onde as capitanias, né, de alguma maneira, ofereciam alguma coisa, como terras ou o que seja, né? A única ida de portugueses que foi bancada pela coroa, vamos dizer assim, foi a dos Açores para Santa Catarina. Ah, é? Ou seja, as outras não. Foi tudo iniciativa local, mas essa não, foi uma iniciativa do governo. Nossa, que bacana, não sabia. E olha que eu morei 8 anos em Florianópolis. Pagaram para os açorianos irem para Florianópolis. Ah, isso explica muito para mim. Eles revolucionaram lá. Inclusive, eles levaram toda a tecnologia de moer trigo. Sim. Eles levaram para lá, usaram isso no milho, na mandioca, e desenvolveram máquinas novas para poder se adaptar à mandioca, que era diferente.
Não, eu vi um documentário muito legal sobre isso. Você vê a força do português na nossa formação. Na nossa cultura. É. E você falou uma coisa interessante, porque eu morei 14 anos em Santa Catarina e 8 anos em Florianópolis. E a gente viaja, não só no Brasil, mas fora, tem-se aquela ideia de que Santa Catarina é um estado alemão. Ah, um estado alemão? Um estado alemão? Uhum. E eu, pelo jeito de ter as rodinhas nos pés, Uhum. eu conheci o estado todo de Santa Catarina. E Santa Catarina tem 3 grandes influências na cultura, né? Ao norte são os alemães, ao sul são os italianos, mas no litoral, de norte a sul, são os portugueses. Itajaí é uma cidade que, se a gente vai para Setúbal, são cidades gêmeas. Itajaí e Setúbal. É muito interessante. Muito parecido, né? São cidades gêmeas, é impressionante. Aí, Florianópolis, como você falou, mas Laguna, que é uma cidade maravilhosa no sul de Santa Catarina, toda essa influência. Mas a cultura da pesca, a alimentação, a música, hábitos lá no Santa Catarina, no litoral, só tem no litoral, tem, como é que eles chamam? É a corrida do boi, alguma coisa assim, que são as corridas que acontecem aqui. A farra do boi. Farra do boi. Farra do boi. Não, mas é impressionante a quantidade de coisas que a gente vive no Brasil, que a gente acha que é brasileira, mas que quando a gente vem para cá, a gente vê que não, é daqui. Coisas banais que a gente acha que é essencialmente nossa. Vou te dar um exemplo de Pernambuco. E não é. O prato típico de Pernambuco é o cozido. Olha aí. Cozido português. A brasileira, porque teve que adaptar as carnes, o que vai no prato. Mas o prato de Pernambuco é o cozido. E é um prato brasileiro. Poxa, legal demais. É, né? Bom, eu estou vendo que o nosso tempo está chegando ao final, né? E eu queria deixar uma pergunta ou um espaço para você fechar essa nossa gostosa conversa. E novamente eu agradeço por você ter aceitado. E no futuro também você pode indicar pessoas para virem aqui, porque o que puder enriquecer o nosso programa, sem fazer trocadilho com o meu nome, né? Vai ser muito positivo. Então é isso, eu não vou jogar pergunta não, eu vou deixar você à vontade aí, se você quiser falar alguma coisa disso tudo que a gente falou, ou alguma coisa que você acha que vai ser importante para os amigos. A bola Primeiro eu quero mesmo agradecer de novo a você e a Fernanda pelo convite, porque para mim é um privilégio estar aqui hoje. E a segunda é dizer para os amigos aí, venham para Portugal, que vale a pena. Eu vou dar uma dica para vocês, se o negócio de vocês for moto, não precisa nem vir no verão. As melhores épocas para virem para cá, para passear de moto, abril, maio, setembro, outubro. Temperaturas amenas, preços mais acessíveis, atendimento mais disponibilizado, porque não tem tanto movimento do turismo. Não tem chuva. Não tem chuva, boa, ótima lembrança, não tem chuva, chove pouquíssimo aqui. E o que é mais interessante, serra, mar, interior, o que a gente pensar em fazer para quem gosta de moto, tem aqui em Portugal. E o que é bacana, vem gente do mundo inteiro. Naquela coisa, vou para Portugal e só vou estar lidando com brasileiro e português. É impressionante. Aqui tem rotas nacionais que são icônicas. Por exemplo, a Rota Nacional N2, ela cruza literalmente Portugal de norte a sul. Eu fiz em 3 dias com calma. Dá para fazer em mais tempo. Eu conheci gente, isso que é bacana. Você está na estrada, nós passamos por um ciclista. E aí paramos para tomar uma Coca-Cola, a esposa queria tomar uma Coca-Cola. Isso ainda no norte, primeiro dia de viagem. Ele parou por acaso no mesmo lugar. E eu fui lá dar os parabéns a ele, né? Eu me achando um herói andando de moto, ele fazendo N2 de bicicleta, né? E aí quando ele me perguntou, olha, você vai até mesmo ao Algarve, vai até Faro? Eu vou. Então vou te dar uma dica. Para no restaurante como chama? Tia Bia, que é no Alto da Serra. Rapaz, vou dizer uma coisa, eu já tinha passado quando eu olhei, falei, Tia Bia, voltei. Foi aniversário da minha esposa, e era aniversário, e eu até falei para olha, vocês vão dar desconto para o aniversariante? Os funcionários não vieram com bolinho, cantando parabéns, um negócio assim, completamente espontâneo. E um português que deu essa dica. Então N2, mas tem N222,
que faz de Vila Nova de Gaia, que é logo do lado do Porto, né, abaixo, né, do Douro, e vai até a Espanha, pela margem sul do Douro. Isso aí é outra vez. Então é uma cruz, né? Você faz N2 e N222, mas conhece Portugal de uma maneira como pouca gente vai conhecer. E esse é um privilégio para nós motociclistas, né? Então, essa é a dica que eu dou. Venham mesmo, porque vale a pena. Aproveita a experiência dos amigos, porque sempre ajuda. E sem fazer piadinhas, aproveita da experiência do nosso amigo aqui, porque esse sabe onde é. Essa é a verdade. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado por você ter vindo. Tá? Foi um grande prazer. Espero que a gente se encontre muito e vamos marcar uma voltinha de moto aí uma hora dessa. Bom. Tá bom? Falou, cara. Chega aqui, Fernando. Olha, gente, tem que passear muito por Portugal para conhecer essas histórias todas, né? Ele tem mais história para contar que o Humberto. Não, maravilhoso. Eu acho que dá pra gente ficar aqui horas conversando, porque eu acho que esse intercâmbio vocês trocaram muito aqui, né? De reconhecer muita coisa de Brasil aqui. Eu acho que dava um outro programa, porque eu tenho histórias assim que eu fui descobrir músicas de criança que a gente cantava, que eu nunca soube o que significava. Eu descobri aqui, depois de 40 anos de idade, eu falo, gente, agora começa a cair as fichas, né? E realmente essa influência Portugal-Brasil é muito grande e a gente sente aqui na pele, né? Com certeza. Adorei, eu quero ler se minha moto falasse, eu acho que... Só vou começar a falar mais depois que eu ler, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Sim. Me conta um pouquinho do Mr. White. Quem é esse Mr. White? Mr. White, é o Mr. White aqui, o autor do nosso livro Se Minha Moto Falasse. Aqui é o Henrique, mas o autor é o Mr. É HJ White. Isso. Olha, eu vou contar. É o seguinte, durante muitos anos da minha vida, fui professor. E na carreira de professor, eu acabei escrevendo livros. Livros da área de gestão, sobre empreendedorismo, sobre gestão da atenção. Enfim, eu viajei um pouco nas escritas acadêmicas. E aí, quando eu fiz que na verdade esse livro é fruto daquilo que a gente faz no último dia do ano, né? A gente faz compromissos. Sim. Né? Isso aqui foi um compromisso meu para 2024. Eu falei, eu vou me dedicar a escrever, mas é o seguinte, como eu já tenho esse meu nome ligado ao lado acadêmico, eu vou ter que arrumar um pseudônimo. Eu falei, então eu vou arrumar um pseudônimo que não é um pseudônimo. Porque HJ, tudo bem, eu sou Henrique José, né? Só que eu sou Castelo Branco. Aí eu tirei o Castelo, porque o IPTU estava muito caro, fiquei só com o branco. Aí eu falei, não, agora eu vou dar né, vou botar em inglês, porque aí engana. Gostei. Aí ficou o HJ White. E uma curiosidade, em 4 livros meus, acho que 4, nessa altura eu já estou escrevendo mais um, então já estou embolado. É o Humberto, e ele é casado com a Alice, só que são histórias totalmente desvinculadas uma das outras. Né? Quero ver o outro lado do Humberto depois no outro livro. Há essa coincidência de ser Humberto e ser Alice, e aí vem outra coincidência, né? Que a minha esposa também escreveu um livro, que ela é a Alice, quer dizer, a personagem principal dela é a Alice, e ela é casada com o Humberto. Então, assim, tem essa curiosidade também legal. Da gente ter esses personagens repetindo. Estou muito feliz, olha, vou contar aqui, vocês não estão vendo, depois a gente vai postar aí no Instagram, tá cheio de motociclista lá já querendo conhecer se minha avó falasse lá fora, que legal, estão todos aqui na medida, isso é maravilhoso, porque acho que tem muita história aqui pra gente contar. E como que eu compro esse livro? Conta aí pro pessoal. Olha, ele está exclusivamente na Amazon, tá? Então se você puser o título lá na Amazon, você vai encontrar ele em opção e-book, capa simples ou capa dura. Tá? Legal. Então você pode procurar pelo título. Se por acaso o título não te ajudar, bota HJ White, que também vai facilitar. Tá bom? Então tem essas opções todas aí para você achar o livro. Eu já vou adquirir o meu, com certeza, hoje. Obrigado. Olha, eu quero agradecer também o Heraldo, que eu acho que dava para vocês baterem muita... Ele não falou, mas eu vou falar. Ele também tem uma página
Ah, é? Chama P2G Adventure, depois eu vou pôr aqui embaixo. P2G Adventure. Isso, depois eu vou marcar você aí, Heraldo, que ele não falou, mas ele também dá trilhas, rotas de moto, muita coisa legal aí pra vocês. Porque é uma comunidade, né? Um lifestyle, não deixa de ser. Eu acho que motociclismo, acho que é uma comunidade unida, não é? Tanto é que o presidente do Motoclube de Cascais está ali fora. Eu tô vendo, gente, e eu vou aqui. lá, tem outros amigos de lá, eu vou apresentar o Heraldo para ele também. Legal. É uma comunidade. Legal. E, gente, dia 1º, já coloquem aí na agenda, dia 1º é o nosso próximo Pod Castelo. Sim, 1º de setembro, num domingo, O próximo às 5 horas da tarde, a gente vai manter a tradição. E espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz de vocês terem acompanhado. Nós vamos colocar também a filmagem de hoje no YouTube depois, nós vamos criar um canal, vamos colocar lá também, porque muita gente pode não ter assistido. E vai ter tanto assunto legal aqui, né? Vai. A conversa de hoje foi tão maravilhosa, Fluida, né? cada Fluida. dica, né, que vocês trocaram aqui, para quem gosta, e aguardem dia 1º, que vai ter Dia muito 1º mais. vem mais aí, não sei de quê, mas vai vir. É isso aí. Obrigada, Henrique. Obrigado a você, Fernanda. Obrigada Obrigado a todos. vocês. Obrigada, Heraldo. Obrigada. Isso. Obrigada, Denise. E estamos aqui no Na Medida. Quem quiser vir tomar uma cervejinha, conhecer o livro pessoalmente, já temos aqui para venda, autografado, essa é a diferença. Exatamente. Então, estamos aqui até às 11 da noite, aqui no Na Medida. Contamos com vocês. Abraços.